Segunda-feira, 3 de novembro, está na altura de mais um tema do dia na redação do 00. Meu nome é Diogo Organista Pereira, tenho aqui comigo Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para analisar a vitória sofrida, talvez até pragmática, do Futebol Clube do Porto no Estado de Dragão, perante um Sporting Clube Braga com argumentos, que foi até superior, no terreno dos Dragões. Bom dia, Pedro. Antes de mais, pergunto-te se a premissa se corrobora. O Braga foi superior ao Porto no jogo? Bom dia, Diogo. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Sim, o Braga foi superior ao Porto, menos naquilo que mais conta, que é o número de golos marcados. De facto, gostaria muito de começar por aí, sublinhar a qualidade da exibição do Sporting Clube Braga. Nós muitas vezes temos a tendência de olhar mais para o clube grande, para um dos três grandes, mas neste caso o Sporting Braga sai do Dragão com 0 pontos, mas a verdade é que teve uma exibição extraordinária. Sinceramente, acho que é justo aplicar este adjetivo, porque o Braga foi muito, muito competente no Estádio do Dragão. É verdade que não criou oportunidades de golo por aí além, apesar de ter acabado com mais expected goals do que o Porto, também já lá vamos, mas o Sporting de Braga fez tudo bem, tudo bem. O primeiro golo do Porto é um lance de pura sorte, o remate, ok, o Samu tenta o remate, mas depois o desvio no Rodrigo Mora é fundamental, e o segundo golo do Porto, sim, já muito mérito no movimento do Borja Sainz. Em todo o resto, o Sporting de Braga foi extremamente competente, extremamente autoritário, audaz e com uma identidade já muito vincada. E eu faço meia culpa, porque durante muitas semanas falamos aqui sobre o Sporting de Braga do Carlos Vicens e eu sinceramente não percebia aquilo que o Carlos Vicens estava a tentar implementar. Ou seja, imaginava que ele estava a tentar aproximar-se àquilo que aprendeu de com Pep Guardiola, portanto aqui o guardiolismo, digamos assim, que não é nada fácil de se implementar numa equipa, mas pareceu-me muitas vezes que as peças estavam fora de lugar, que não havia de facto uma ambição pela baliza adversária muito contundente, parecia uma equipa muito passiva na posse de bola e no Estádio do Dragão não vimos nada disso. Vimos um Sporting Braga completíssimo. Na construção conseguiu sempre ludibriar o Futebol do Porto até com alguma facilidade. Foi extraordinário ver, por exemplo, o jovem Corby a jogar com uma serenidade incrível, a pautar o jogo. Fez-me lembrar o Carlos Busquets muitas vezes, mesmo pressionado, sabia sempre onde entregar a bola, sempre problema jogar com o Ornicek, que é um guarda-redes que joga muito bem com os pés. Havia sempre um médio disponível para receber a bola, mesmo os dois alas com muito impacto no jogo. Portanto, uma exibição com cabeça, tronco e membros da equipa Sporting Braga, com muita inteligência competitiva, a incomodar muito o Futebol Clube Porto, a levar o jogo muito para o lado que o Vicens queria, e de facto nesta altura chegamos em novembro e parece-me que a equipa Sporting Braga já é aquilo que o Carlos Vicens pretende. Falta se calhar aquilo que tem faltado algumas vezes a este Braga, que é ser mais contundente na área contrária. Mas Diogo, respondendo objetivamente à tua questão, o Sporting de Braga foi superior ao Porto em muitos itens do jogo. Posso agora também socorrer-me aqui do nosso playmaker para de facto ser ainda mais objetivo nesta análise. E o Porto sofreu muito e diria mesmo que o Porto ganhou o jogo, agarrou 3 pontos e no fundo é o mais importante, mas diria que foi uma sombra do que tem sido. Farioli agarrou-se muito à ideia de que o jogo foi aquilo que estávamos à espera, mas o Porto correu riscos desnecessários porque não conseguiu ter bola. O Sporting de Braga, sempre que teve a bola, soube o que fazer com ela, soube procurar sempre as melhores linhas de passe, ao contrário do Porto, que teve problemas gigantes em posse. Perdia rapidamente a bola e depois, é uma equipa que de facto consegue defender bem. Tem tido 2 centrais em grande nível, mas todo o resto foi Braga. O Braga acabou com 69% de posse de bola no Estádio do Dragão. Nós temos playmaker desde 2019-2020 e o Porto nunca tinha tido uma posse de bola tão baixa na Liga Portuguesa como teve contra o Braga. Estes 31% de posse de bola do Porto são o registro mais baixo que temos no nosso playmaker e, portanto, nenhuma equipa pode ser segura com uma posse de bola tão baixa. Remates, 10 para o Braga, 9 para o Porto. Remates a baliza, 4 para o Porto, 3 para o Braga. É o único item em que o Porto supera o Sporting de Braga. Cantos, 3-2 para o Braga e expected goals, baixo para os dois lados, 1.12 para o Braga e 0.79 para o Porto. É a primeira vez que o Porto fica também abaixo do adversário. Aliás,
Vale a pena ler a peça que tu assinas hoje de manhã, porque está tudo muito bem explicadinho lá. Portanto, de forma muito resumida, o Sporting Braga foi muito competente, foi superior ao Porto em vários itens do jogo, menos nos golos marcados. Já aqui mencionaste o capítulo da posse de bola do Futebol Clube do Porto, 31%. Eu pergunto se entregar a bola ao Sporting Clube Braga foi estratégia de Farioli? E ele passa essa ideia no final do jogo, o Francesco Farioli, e é justo aqui fazer um pequeno parênteses. O Farioli tem feito um trabalho extraordinário no Futebol Clube do Porto. Basta pensar onde é que a equipa estava em junho e onde está agora, onde tem estado. Agora, não está imune à crítica e este foi o pior jogo que eu vi do Porto este ano, na era Farioli, digamos assim. Mesmo inferior ao que o Porto fez em Nottingham, que já não foi nada de especial. Eu não sou muito resultadista na forma como procuro avaliar os jogos e desta vez o Porto ganha, mas de facto não fez muito para justificá-lo. Portanto, o Farioli no final do jogo passa essa mensagem de pragmatismo, de estar a contar com aquilo que nós todos assistimos, portanto um Braga com mais bola, pressionante, a condicionar muito as ideias do Futebol Clube Porto, mas isso contradiz um bocadinho as opções por Rodrigo Mora e William Gomes. Ou seja, imagino eu, a partir de fora, que o Francesco Farioli, ao colocar em campo o Rodrigo Mora de início no lugar do Gabi Veiga, vai precisamente ter mais bola, mais controlo, mais paciência, mais criatividade, mais capacidade de contornar aqueles blocos baixos que o Porto muitas vezes tenha defrontado. Só que o Porto não teve essa capacidade. O Rodrigo Mora, apesar de ter marcado, aqui este marcado mesmo muito entre aspas, o primeiro golo, acaba por fazer um jogo muito discreto. Sai antes da hora de jogo e não conseguiu ter impacto na partida. É difícil dizer que o Rodrigo Mora joga mal, porque de facto quando a bola lhe chega aos pés nós ficamos muito contentes porque ele vai fazer alguma coisa interessante sempre, mas teve pouco contacto com a bola, teve pouca bola, apareceu mais a roubar a bola em 2, 3 situações. Depois o Froholt também apareceu muito pouco, mais no final até, em que conseguiu 2, 3 vezes transportar a bola com qualidade para a frente. E o Braga conseguiu, acho eu, obrigar o Francesco Farioli a ter este discurso no final. Ou seja, perante aquilo que nós vimos, foi mais confortável, em termos comunicacionais, ao Francesco Farioli dizer que sim, isto foi tudo planeado, foi tudo estudado, nós aceitamos entregar a bola ao Sporting de Braga e ter uma postura mais baixa, média-baixa, mais pragmática, para depois explorarmos os espaços que havia na defesa de Braga. E eu sinceramente não foi isso que vi durante toda a partida. Parecia-me que o Porto foi incapaz de roubar a bola ao Braga e de perceber como roubar a bola ao Braga. O Braga adivinhou muito bem tudo aquilo que o Porto podia fazer na pressão, arriscou um par de vezes e o Porto aí conseguiu até roubar a bola também nessas circunstâncias, mas no quadro global o Sporting de Braga foi muito mais hábil com bola, todos os jogadores com muita vontade, lá está, na recepção, no passe, a perceberem o que é que tinham que fazer. Adorei a exibição do Gorbi, mas já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre as questões individuais, portanto não me parece que tenha sido uma opção do Farioli, mas sim uma consequência da qualidade do Braga com bola. Tendo em conta a exibição menos conseguida neste jogo contra o Braga, há motivos de preocupação para os portistas? Diria que não, Diogo, ou seja, não me acredito que isto vá acontecer muitas vezes. De facto, eu prefiro olhar muito mais para o mérito, para a qualidade que o Braga transportou para o jogo do Dragão, mas também percebo a questão e a dúvida, porque de facto este último mês de outubro, este jogo já foi em novembro, mas estou a ir um bocadinho mais atrás, não foi brilhante para o Porto em termos exibicionais. Depois da paragem, diria que até à paragem das seleções, o Porto estava a ser, de longe, a equipa mais competente em Portugal. Contundente, a atropelar adversários, a pressionar com uma energia incrível. E não só energia, porque para pressionar bem não é preciso só energia, é ter os tempos certos para fazê-lo. E o Porto nisso estava a ser extraordinário. Neste último ciclo de jogos, que ainda vai ter mais 2, portanto o Trek, quinta-feira, e depois Famalicão, um jogo muito difícil para o Porto. Nestes últimos jogos, o Porto não esteve tão convincente como tinha estado. Ganhou ao Floricense, em Nottingham teve muitas dificuldades em igualar, lá está, a dimensão física do adversário. Em Moreira de Cónegos
A primeira parte é apenas razoável, a segunda parte sim, vimos muito do Porto, que temos visto desde o início da temporada, e este jogo contra o Braga, na minha opinião, na minha leitura, é o jogo mais negativo. Eu estou a dar muito mérito à equipa do Braga, porque de facto acho que é isso que explica este jogo mais negativo da equipa do Futebol Clube Porto. Não me parece que haja aqui uma quebra física, não me parece que haja aqui uma quebra na ligação entre treinador e plantel e bancada, não me parece que haja aqui repentinamente um desaparecimento das ideias de Farioli para este Porto. Portanto, parece-me que este jogo, muito em concreto, teve muito a ver com a capacidade do Sporting Braga e não apenas com o apagão do Futebol Clube Porto. Já aqui mencionaste a exibição de Gorbi, também a qualidade da linha defensiva polaca, mas eu pergunto-te, num cômputo geral, que outros jogadores, ou se quiseres mencionar estes que já falei agora, se destacaram na raba do Dragão? Olha, eu gostei muito do Lagerbielke, julgo assim que se menciona, o internacional sueco que o Braga contratou ao Celtic, além de fisicamente robusto, forte também no ar, é um jogador rápido e com a bola nos pés, que era aquilo que me faltava ver, esteve muito à vontade na raba do Dragão, gostei muito. O Bright Arremby, que o ano passado era um jogador que cometia erros absolutamente inaceitáveis, primários, básicos, parece outro jogador, rápido, agressivo, consegue recuperar bolas aparentemente impossíveis, gostei muito também. Mas o jogador que me encheu as medidas foi o Gorbi ontem. Eu sinceramente nunca pensei que o Gorbi fosse capaz de fazer uma dimensão desta qualidade. O crescimento competitivo deste jovem francês é extraordinário. Ele teve um ano de empréstimo ao Passos Ferreira, não sei se te recordas. Voltou o ano passado, mas ainda com algumas limitações, e este ano, por aquilo que eu vi ontem, está um senhor jogador. Também gostei do Grilic, o internacional austríaco que joga ao lado do Gorbi, mas colocaria o Gorbi aqui muito mais acima do Grilic. Gostei também da exibição do Mário Dorgeles, que é um esquerdino que a partir da direita consegue fazer coisas muito boas. O Leonardo Lelo, nesta altura, é mais jogador do que o Francisco Moura, por exemplo. É um lateral ala mais completo que o Francisco Moura. O Francisco Moura muito mais inseguro, em minha opinião, do que em vários movimentos no jogo. Na frente do Ricardo Horta nós sabemos aquilo que é um jogador que trata muito bem a bola, que sabe tudo sobre o jogo. O Paulo Victor, não consigo olhar para ele como um ponta de lança puro, acho que é mais um avançado de movimentação, que nunca fará muitos golos. Para esta forma de jogar do Braga é muito interessante, depois falta lá qualquer coisa, talvez um homem de área puro e duro, e portanto houve aqui muita gente no Braga com um nível muito alto no Estádio do Dragão. Do lado do Porto, sinceramente adorei o jogo dos dois centrais polacos, do Bednarek e do Kiwior. Comparando com os centrais do ano passado, o Neumann e o Otávio, é uma diferença enorme, e eu atrevo-me a dizer, e arrisco a dizer, que o Porto, o ano passado, com os centrais, trocando estes dois homens pelos centrais do ano passado, o Porto provavelmente tinha perdido este jogo ontem contra o Sporting de Braga. É uma diferença muito grande, há um entendimento total entre o Bednarek e o Kiwior. O Bednarek fica muito confortável a jogar em bloco baixo, limpa tudo, pelo ar, pelo chão, é muito forte na marcação. Com a bola nos pés também sabe aquilo que tem que fazer. E o Kiwior tem uma dimensão física e técnica no seu jogo que raras vezes vemos em Portugal para um jogador da sua posição. Portanto, um achado que o Porto, muito mérito para André Vilas-Boas e para a sua SAD, ao encontrarem este jogador que no Arsenal estava a perder espaço e a convencê-lo a vir para o Futebol Clube Porto. Portanto, os dois centrais do Porto, nota muito alta. A restante equipa do Porto, muito sinceramente, não vejo aqui mais nenhuma exibição que mereça ser elogiada. O Alan Varela, comparando, só para acabar esta parte, Diogo, comparando com o Gorbi, à vontade com que o Gorbi recebeu a bola, entregou de costas, de frente, comparando com aquilo que o Alan Varela mostrou, o Alan Varela é pouco fiável nesse movimento. Sempre que é apertado e está de costas para o jogo, comete muitos erros. E ontem voltou a cometer 2 ou 3 erros graves. É um médio interessante, mas nesta parte do jogo, para mim é fundamental no camisa 6, a capacidade de estar de costas, de saber virar e depois entregar, sem perder a bola. Obviamente, fazer isto aqui 5, 10, 15, 20 vezes ao longo do jogo, o Alan Varela tem muitos problemas. Em comparação com o Gorbi ontem, ainda me ficou mais evidente isso. Para fechar, Pedro, e já com foco no próximo jogo do Futebol Clube do Porto, achas que Farioli terá de gerir fisicamente a equipa em Utrecht? Diogo,
sabendo que a seguir o Porto vai a Famalicão, estamos a falar de uma das melhores equipas do campeonato, muito bem orientados pelo Hugo Oliveira, que foi agora ganhar a Choupana, está a fazer uma época espetacular e em casa ainda é mais forte e quer ser protagonista nos jogos em casa. Aliás, vale a pena ler a entrevista que o Hugo Oliveira nos deu no início da temporada, onde ele explica precisamente isso, que quer ter bola, quer mandar no jogo, e não tenho dúvidas que o Famalicão vai tentar fazer isso com o Porto. E agora a minha dúvida é como é que o Farioli vai olhar para esse jogo em Famalicão. Vai remeter-se novamente a este lado mais pragmático, permitir que o adversário tenha mais bola e arriscar um bocadinho, porque de facto quem ataca mais está sempre mais perto de ganhar, e o Braga atacou muito mais que o Porto, e o Famalicão vai querer fazer o mesmo. E para isso o Farioli vai precisar de equipa muito fresca, e portanto em Utrecht eu estou muito curioso para ver como é que o Porto vai gerir o grupo, porque o Porto nesta altura tem 6 pontos, perdeu o terceiro jogo em Nottingham. Se perder agora em Utrecht, começa a ficar aqui numa posição um bocadinho desconfortável. Eu acredito que o Porto vai mudar 3 ou 4 peças em Utrecht. Provavelmente o Rodrigo Mora volta a sair da equipa para jogar eventualmente o Gabri Veiga ou até o Pablo Rosário, que entrou bem desta vez contra o Sporting Braga, foi uma das boas surpresas, entrou bem no jogo. Depois na frente talvez haja aqui alguma mudança também nos extremos. Talvez o Denis Gul também possa ser titular, mas 3, 4 peças acredito que possam ser mudadas para o Porto estar completamente bem em Famalicão, porque é um jogo muito importante e de elevado grau de dificuldade. Obrigado, Pedro, e obrigado também a todos que nos assistiram. Veremos então que esta deslocação aos Países Baixos nos reserva. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas. Hoje pode também assistir a um novo episódio do nosso Ataque Rápido, bem como um novo episódio do Canto do Sporting, um espaço dedicado ao universo leonino. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.